Oi, gente, tem alguém aí? Oi, você me ouve, Jaqueline? Ouvindo sim, professor. Então tá, testar o áudio. Deixa eu compartilhar aqui a lâmina para a gente começar. Vocês conseguem ver a lâmina que eu disponibilizei? Dá para ver sim, professor. Então tá bom. Então, gente, na semana passada, deixa eu só ampliar aqui. Ficou melhor. Não. Então, na semana passada eu havia iniciado, fiz um panorama da questão da sustentabilidade, porque nesse segundo bimestre, eu vou apresentar os 5 aspectos que são centrais e fundantes, né, da discussão da sustentabilidade, a partir do livro do Freitas, que eu indiquei para vocês, que vai servir de referência também para os trabalhos. Então, são 5 aspectos. Na verdade, tem outros, de outros autores, tem outros aspectos também, mas aqui, para nós, é suficiente. São suficientes esses que estão contidos no livro do Juarez Freitas. Então, eu sempre inicio com o aspecto ético, e esse aspecto ético ele remete ao primeiro artigo da Constituição, que, que é sobre a dignidade da pessoa humana, que, na verdade, é fundante de todas as constituições a partir da Segunda Guerra Mundial, que é a questão da dignidade. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu fiz alguns comentários, apresentei o conceito central do Freitas, que aqui nesse conceito ele abarca ou contempla todos esses aspectos, por isso que o conceito de sustentabilidade precisa ser tomado como um conceito multidimensional. Então, a sustentabilidade ela jamais pode ser pensada a partir de uma única perspectiva, seja ela qual for, tá? Então, ela é sempre essa tentativa do ponto de vista conceitual e como é tomado pelo autor como um princípio constitucional, ela é sempre multifacetada, tem sempre essa pretensão de harmonização entre os aspectos.
Então, quando a gente falar aqui sobre sustentabilidade, nós estaremos falando sempre dessa dificuldade ou dessa necessidade de pensar esses aspectos articulados. Tá? Um jamais pode se sobrepor aos outros. E também a gente sempre vai trabalhar, do ponto de vista didático, para melhorar a compreensão, sempre comparando. Né? Então, dentro de um paradigma insustentável, como eu demonstrei antes, e vou insistir em cada aspecto, eu vou sempre lembrar disso, que no paradigma insustentável não há, evidentemente, espaço para um conceito de sustentabilidade, por óbvio, porque ele é insustentável. O que é essa insustentabilidade, gente? É uma insustentabilidade porque há um desequilíbrio entre esses aspectos. Então, é como se um dos aspectos, que é o aspecto econômico, ele se sobrepõe aos demais. Ele, na verdade, ele anula os outros aspectos. Tá? Então, é como se fosse um câncer, em que uma célula ela cresce de forma desproporcional e engole e mata as demais. E depois morre junto. Essa é a ideia, a metáfora que a gente pode usar. Então, não faz sentido. O paradigma, toda a discussão da sustentabilidade que vai aparecer, e que a gente já compreendeu isso a partir do que lemos no primeiro bimestre, ela estará sempre inscrita nesse debate do paradigma da sustentabilidade. Toda essa discussão de desenvolvimento, não só desenvolvimento como crescimento, né? Mas desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, tudo se inscreve nesse paradigma do lado de cá. Tá? Então, nesse conceito, estão contidos todos esses elementos. Inclusive essa parte final aqui, gente, olha, que eu vou fazer alguns comentários. Esse conceito de sustentabilidade, ele tem a intenção de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar. Então, o que significa isso aqui? Essas palavras aqui, no presente e no futuro. Significa que há uma necessidade imperativa de não só pensar no futuro, tá? No futuro das gerações, porque ele é também isso, ele é intergeracional. Mas há uma necessidade de não matar o presente, porque também, quando a gente está falando em gerações futuras, estamos falando de quem? Quem são esses grupos? Tá? Então, significa também pensar na necessidade de alargar o presente para grupos que vivem, ou melhor, que sobrevivem dentro desses paradigma insustentável de forma absolutamente precária. Então, alargar o presente significa objetivamente o quê? Aí que entram todos esses aspectos. Porque o alargamento do presente se dá, por exemplo, pela questão dos direitos sociais, do direito à educação. Tá? Todo aluno, toda pessoa tem não a obrigação, mas tem o direito, né? Um direito de assistir aula, de se instruir, de estudar. Ele pode abrir mão disso, tá? Ele pode abrir mão, não assistir aula, não querer estudar, não fazer nada, porque realmente ninguém é obrigado a fazer nada. Mas o alargamento desse presente está ancorado nessa ideia de que é preciso criar as oportunidades para que a pessoa consiga se desenvolver, consiga, por exemplo, aprender a somar numa sociedade como a nossa,
o cara aprender, ter esses conceitos básicos de aritmética para ele poder se virar, para ele poder conseguir o sustento. Ele conseguir, por exemplo, aprender a ler e escrever, para poder também angariar, compreender melhor o mundo, né? Porque um estudo, uma vez que você efetivamente aprende e se transforma, porque a função do conhecimento é essa, é promover mudanças profundas. Quando isso não acontece, é aquela sensação de perda de tempo, que você não aprendeu nada, porque a aprendizagem ela precisa te transformar. E essa transformação é o alargamento do presente na direção de um futuro. Então, não é uma abstração, entende? Eu estava até, por esses dias, eu assisti, vou até recomendar para vocês, eu estava assistindo no Netflix um filme chamado O Diário do Pescador, que é baseado em fatos reais, de uma menininha que mora numa vila de pescadores, e lá as mulheres, e por óbvio as meninas, primeiro por ela ser mulher e depois por ter menos condições. Então ela não podia estudar, e ela gostava muito de estudar. E era proibido, era uma tradição na aldeia de que as mulheres, as meninas, não deveriam estudar. Porque quem já se viu uma mulher instruída, sabe? Então, isso é recente, é um estudo, um documentário recente. E essa menina, ela morava com o pai, porque a mãe dela também era uma pessoa que se rebelou contra isso e estudou e acabou morta, né? Por conta da pressão dessa sociedade machista o pai dela também era um bruto. Na verdade, ele era o resultado da sociedade, da comunidade. Então, ele pensava daquela maneira ali. E essa menina, ela não tinha, o pai não pagava para ela estudar, mas ela ia às escondidas do pai, ela ia e ficava assistindo aula pela fresta, era uma casa de madeira, então ela ficava estudando sozinha, porque ela tinha uma curiosidade muito grande, assim, ela era, embora nascida num ambiente daquele, ela era uma pessoa genial. Tanto é que depois, mais tarde, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mais recentemente. Mas a história dela foi baseada nisso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é um exemplo desse alargamento do presente, porque as condições objetivas, não só para essa menina, mas para todas aquelas meninas daquela aldeia de pescadores, aquela vila, né, de pescadores, era mais terrível, porque não tinha como ela sair de um círculo vicioso como esse. Então, a história foi se agravando a ponto de o irmão do pai dela vendeu a menina ela tinha 12 anos, na verdade, 12 ou 13 anos. E ela já tinha estudado, aprendido tudo sozinha, né? Não tinha caderno, estudava escondido do pai. E o irmão do pai vendeu a menina para um outro camarada. Foi estuprada, mas não baixou a guarda. Ela conseguiu, e no final ela consegue fazer o curso superior, consegue enfrentar toda essa situação e depois retorna à aldeia. Aí já passa ela voltando, fundando uma organização em prol das mulheres, das meninas, não só dali, né, mas de todo mundo. Se engajou na causa das mulheres, das meninas, com essa necessidade mínima de alargar o presente, entendeu? Então, veja,
A sustentabilidade, esse é um princípio, esse é um aspecto não somente ético, né? Porque a ética está associada à escolha, tá? À necessidade de educação da vontade. Isso é a ética. Quando você aprende a educar a vontade para seguir as regras dentro de uma perspectiva coletiva, mas também de transgredir, de romper com regras que são obstáculos ao seu desenvolvimento ou ao desenvolvimento da comunidade. Nesse caso, era o caso dessa menina, dessa jovem que fez, que teve toda a biografia dela foi mostrada em forma de filme, né? Então, assim, o que a gente quer dizer é o seguinte, né? Que agora já entrando no aspecto ético, porque não é só ético isso, ele é também social, ele é econômico, ele é político, porque a decisão da menina é bem difícil imaginar uma criança de 12 anos com essa capacidade, né? Num ambiente que negava tudo isso. Então, ela era realmente diferente, uma pessoa genial. Então, às vezes, a gente reclama das condições que a gente vive, mas porque a gente desconhece também essas dificuldades presentes em algumas pessoas que resolvem desafiar um sistema maldito como esse que a menina nasceu. Então, o alargamento do presente é isso. É você aumentar a possibilidade de viver mais, não apenas de sobreviver. De você ter capacidade de se sustentar. E, no caso dela, a única expectativa era o estudo. Não tinha na vila lá, a única coisa que ela iria aprender era limpar peixe, que é uma atividade digna, com certeza, mas ela almejava mais que isso, né? E foi por isso que eu trouxe esse exemplo, né? Para ilustrar como que a gente precisa pensar a sustentabilidade, não de forma abstrata ou de maneira ingênua, né? Mas a sustentabilidade ela é uma construção, não é uma imposição. Alguém não vai garantir sustentabilidade para ninguém, né? E essa menina mostrou isso, porque é uma excelente história. Tem outros exemplos, né? Eu gosto muito de filme, então eu gosto de sugerir isso. Se vocês tiverem oportunidade, vocês podem assistir e depois comentar também aqui, tá bom? Então, o comentário foi associado a essa palavrinha aqui, a gente, presente, o alargamento, né? Do presente na direção do futuro, que é o título do livro. Sustentabilidade, direito ao futuro. Mas para você chegar ao futuro, você tem que ter um presente, você tem que ter condições objetivas. Caso contrário, você nem vai, não faz nem sentido falar em futuro, tá bom? Alguma questão que vocês gostariam de fazer? Então, o primeiro aspecto, o aspecto ético, ele estará ancorado nesse artigo 1º aqui. Ó. E ele reclama, agora é importante a gente se deter um pouco nisso, porque o conceito, o aspecto ético, a primeira definição, né? A ética como uma possibilidade de educar a vontade. Educar a vontade para seguir a boa regra, mas também para transgredir a regra mofada, a regra ruim, a regra que atrapalha o desenvolvimento individual e coletivo. Então, guardem isso, né? Essa é a concepção de ética como uma ética do cuidado. Porque quando do lado de cá
Não, antes, nesse artigo primeiro aqui, fala, basicamente, ele se limita a pensar a dignidade apenas da vida humana, porque trata-se de um princípio radicalmente, absolutamente antropocêntrico, no sentido absoluto, de que o humano, a vida humana, ela é mais especial do que as outras. Então, ainda existe essa dificuldade nessa concepção primeira da dignidade. Está se falando aqui da dignidade humana. Agora, com a sustentabilidade, não faz sentido pensar apenas nessa perspectiva. É fundamental promover um giro na cabeça da gente para entender que a vida humana ela é muito importante, embora seja um dos maiores causadores dos problemas do mundo, né? É o Homo sapiens, com toda a sua inteligência, mas ele é ambivalente, ele produz coisas muito boas, toma decisões muito boas, por exemplo, descobre a vacina, descobriu o antibiótico. O humano consegue produzir, por exemplo, a natureza sozinha não consegue produzir uma obra de arte, uma música, não. Precisa do espírito humano. Mas é esse mesmo espírito humano que envenena tudo, que coloca veneno para ganhar mais, para acumular, tudo mais. Então, o humano ele é essa ambivalência. Sempre, sempre. Ele é essa possibilidade, essa condição de possibilidade de fazer coisas maravilhosas, de realizar, mas também de promover a desgraceira do mundo. É isso que nós somos, tá, gente? Então, nós não somos tão especiais como a civilização insustentável nos levou a crer. Entendeu? Então, a dignidade ela precisa ser alargada, ampliada, na direção das outras diversas formas de vida, desde a vida microbiológica ou microorgânica até as outras formas de vida tão complexas quanto a vida singular, que é o ser humano, né? O Homo sapiens. Então, do lado de cá, o que nós teremos? Teremos uma ética cuidadosa, que seria a ética do jardineiro, daquele cara que cuida, que toma a sua casa como um espaço que tem que promover o bem viver, o bem-estar, não apenas para a vida humana, mas para todas as formas de vida. Então, essa é a ideia profunda que é reivindicada a partir desse aspecto ético da sustentabilidade. Do lado de cá, da insustentabilidade, qual é a ética que existe no paradigma insustentável? Existe uma outra ética, uma ética instrumental, uma ética utilitária, que é a ética do trade-off, que se eu ganho, você perde, se eu perco, você ganha, sempre essa relação. Então, o utilitarismo significa que toda escolha que eu vou fazer aqui, dentro desse paradigma, é uma escolha competitiva, orientada para a competição em que eu vou priorizar o meu interesse. Esse é o sentido profundo de uma ética utilitária. E é ela que predomina, tá, gente? Então, por exemplo, vou dar um exemplo na questão farmacológica. Então, digamos que eu sou um grande proprietário dono de uma das indústrias farmacêuticas. Então, o que é que eu vou fazer?
esse paradigma aqui, ele opera com a ética instrumental, e que essa ética instrumental, ela é calculativa. De preferência, esse cálculo que me favoreça. Então, digamos que eu sou o dono da indústria farmacêutica. Não interessa para mim produzir, pagar os meus cientistas, os caras que vêm trabalhar para mim, que são figuras bem formadas e muito preparadas, com muitos anos de investimento na pesquisa, e que e lá no íntimo, muitos deles têm boas intenções, como de usar a ciência como algo positivo para a civilização, que seria a formação ética numa perspectiva do cuidado, né? Seria aqui. Mas ele vem trabalhar para mim. Então, se ele vem trabalhar para mim, ele pode até ter essas boas intenções sustentáveis, tal, mas o que me interessa, gente, não é produzir medicamentos que curem as pessoas, tá? Essa é uma ética instrumental. A escolha é outra. Eu preciso que você continue vivo, mas doente, e que tenha dinheiro para comprar o medicamento que eu vou prolongar a tua vida, sabe? Você vai continuar doente, mas sempre com dinheiro para comprar. Se você não tem dinheiro, isso não me interessa. Você não tem dinheiro, você não existe do ponto de vista mercantil. Então, a indústria farmacêutica, por mais que ela também tenha um discurso de sustentabilidade, mas a prática ela é exatamente o contrário, porque ela opera dessa maneira e é dentro de uma lógica de um sistema que produz mercadoria. Porque o medicamento aqui ele é uma mercadoria igual a qualquer outra, assim como eu, como proprietário da indústria, não estou nem aí se você é negro, se você é japonês, desde que você tenha condição de comprar o medicamento. Como é uma civilização insustentável, que produz pessoas cada vez mais doentes, doença de toda a ordem, doença cerebral, somática, e hoje se vive, por exemplo, nessa sociedade maluca que a gente vive, o desenvolvimento das doenças psicológicas, né? Então, é muita depressão, TDAH, dificuldade de atenção. Tudo isso são doenças que foram desenvolvidas como uma consequência desse paradigma aqui. Então, a indústria farmacêutica, ela se inscreve nesse mesmo contexto. Para ela, o medicamento é uma mercadoria como qualquer outra, tá bom? Então, a escolha que ela faz é nessa direção. É uma escolha dentro de uma ética utilitária, tá bom? A Emanuele se manifestou aqui, ó. Triste pensar nisso, mas é a pura realidade. Você quer comentar alguma coisa, Emanuele? Não, Bondade. professor, mas é só, de fato, é real, né? É como se a vida não fosse o ponto principal. Eu te Exatamente. mantenho viva a partir do momento que você me dê lucro. A partir do momento que você não me dá lucro, não me importa a sua vida. É como se fosse um princípio fundamental da nossa Constituição sendo derrubado, né? Derrubada. É isso mesmo. Perfeita análise, perfeito comentário. É bem isso mesmo, né? Então, é um exemplo de que seguramente vocês devem ter presenciado alguma coisa nessa direção, porque todos nós estamos inscritos num contexto desse, mas
é o que eu já expliquei em aulas anteriores, que é um sistema global que produz e consome mercadorias. Então, ele é impessoal, né? Ele realmente não tem paixão, entendeu? Não tem sentimento no sentido da emocionalidade. Porque se ele for, eu como dono de uma indústria farmacêutica, eu começar a ter muito sentimento, eu vou à falência, entendeu? Porque é um pouco... Tem alguns outros estudos que mostram que onde a gente encontra mais pessoas com propensões psicopatológicas é nessas grandes corporações, os CEOs, né? Porque o cara tem que ser isso mesmo. O psicopata é aquele cara que nunca se coloca no lugar do outro. Ele é incapaz de fazer disso, de sentir o que o outro sente. Entende? Então, e são essas pessoas que precisam conduzir essas corporações altamente lucrativas. E eu não tenho nenhum juízo moral, não tenho nenhum julgamento disso, não. Ocorre que as pessoas que são atingidas por esse tipo de coisa, né, elas precisavam repensar a sua dependência em relação a esse estilo de vida, porque é um estilo de vida que transforma tudo nisso em mercadoria. Então, você adoece porque tem um estilo de vida horroroso, se alimenta mal para caramba. Eu dei o exemplo da farmácia, mas a gente pode tomar o exemplo da alimentação também, né? Eu vou convidar até uma aluna orientanda minha, que vem fazer uma fala para nós aqui sobre a doença celíaca, que é a pesquisa dela. Então, a gente vê como é complicado também do ponto de vista alimentar. O que a gente come, né? É outra pergunta terrível. Se você começa a pensar nisso, é complicado. Por isso que o conhecimento, gente, é um problema, porque quando você não envereda por esse caminho, você é mais feliz, porque você não conhece, não sabe das coisas, sabe? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa desinformada e infeliz. Então, a informação tem esse problema também. Você fica sabendo de muita coisa. Isso te obriga a ter iniciativas, né? Como cidadão, enfim, como professor, como se envolver em alguma causa, porque você tem o dever de fazer isso, mas traz alguns problemas. Você tem que se cuidar também, senão você adoece da mesma forma e fica refém dessa questão de medicamentos. Como eu já falei, a ideia do medicamento dentro de uma ética utilitária, ela não está preocupada com o cuidado, ela não é uma ética do cuidado, que é a ética que predomina aqui, tá bom? Então, deixe-me ver mais uma lâmina. Vocês querem comentar alguma coisa, perguntar, discordar? Tudo é válido, viu? Bom, então aí aqui a gente chega, gente, nessa lâmina, na parte que eu já antecipei com a lâmina anterior. Aqui, ó, só sistematizado agora, a questão da instrumentalidade dessa ética como essa possibilidade de educar à vontade, tá, gente? Aqui, ó, nós somos induzidos a educar a nossa vontade para o consumo e a produção. Entende? Então, esse é o problema, né? Desde que a gente nasce até morrer, pelo menos nesses últimos 300 anos, é isso que ocorre. Você nasce dentro de um cenário desse.
Então, o cara só é considerado cidadão se ele for um consumidor, né? De preferência um consumidor quanto mais, aquele cara que se torna viciado no consumo, que evidentemente é o gatilho da produção e de que forma de produção, porque também a gente não é contra a produção, né? Tem que se produzir riqueza, tem que se produzir alimentos, aí não tem como negar. Mas a questão é a quantidade e a qualidade dessa produção do ponto de vista da saúde humana. Então, ele aqui, qualquer ética do lado de cá, que seria uma ética do cuidado, como eu escrevi aqui, ó, uma ética ambiental. Aqui não, aqui o ambiente aqui, gente, a gente vai tratar mais para frente, o ambiente é tomado também como uma mercadoria, como um depósito de lixo, né? Que a gente coloca os resíduos que derivam da produção e do consumo. Nós somos uma civilização do lixo, nós produzimos muito lixo, muito resíduo, muito plástico, enfim. Tudo isso é algo que leva centenas de anos para biodegradar. Então, aqui do lado de cá, então não há uma preocupação aqui, do ponto de vista, dentro dessa ética, com a questão ambiental no sentido biofísico. Por quê, gente? Porque o humano aqui, ele é tomado como a figura mais especial e que tudo mais, todo o resto está a serviço, inclusive outros seres humanos, a serviço de alguns humanos, que são as pessoas que se beneficiam disso. Então, por isso que a gente tem por exemplo, ó, não sei se vocês sabiam, mas conforme a ONU, o terceiro negócio mais lucrativo do mundo é o tráfico de pessoas, tráfico humano. O primeiro é droga, o segundo, armas, é uma beleza, né? E o terceiro, tráfico de humanos. Então, veja o que nós somos capazes, né? Somos capazes disso, dentro disso aqui. Ó. Porque operando com essa ética aqui, não importa se você vai traficar arma, se vai traficar remédio, se vai praticar biopirataria ou a sociopirataria. Não importa, porque o que importa é o que seja lucrativo. E o tráfico humano é o terceiro. Eu fiquei chocado quando eu tomei contato com esse dado, porque a gente não faz ideia. Aí tem muitos documentários muito bons sobre isso, mas que a gente não consegue enfrentar isso, porque é um sistema tão poderoso, né, como é o tráfico de drogas, e não se consegue enfrentar isso. Mas qual é a palavra-chave? A mercadoria. Não interessa que mercadoria é essa. Se é uma mercadoria dentro do sistema legal, por exemplo, bebida, né? Que é uma droga também, qualquer outro tipo de bebida, mas está dentro do sistema normativo, paga imposto e tal. E esses outros não, né? Então, do ponto de vista de uma ética utilitária, não importa, não importa. Eu vou fazer uso e me apropriar daquilo que for mais vantajoso. Não interessa a violência que isso produza, porque o sujeito que vai conduzir isso aqui, ele não vai pensar nisso, né? Ele não vai. Se ele começar a pensar nisso, ele nem entra, se ele tiver escrúpulos. Ele nem entra nesse tipo de negócio, né? Tá bom? Ou dentro a gente está falando um pouco da ilegalidade, né, do ponto de vista normativo mundial, mas digamos dentro da legalidade. O cara vai produzir, por exemplo, gente, na Alemanha, né, que é um país que enfrentou muito bem a questão dos agrotóxicos, ou melhor, não só a Alemanha, a Europa inteira. Então, eles proíbem, veja a contradição, eles fabricam muitos agrotóxicos
que são terminantemente proibidos na Europa pela União, pelas normativas da União Europeia, mas eles vendem para cá, para países como o Brasil, principalmente, que recentemente abriu, né? Abriu a porteira. Então, virou um verdadeiro depósito de agrotóxicos no Brasil, porque deram um jeito de mudar a legislação, e aí foi uma enxurrada de agrotóxicos para cá. Então, a Alemanha, ela produz o que elas não são proibidas de vender no próprio país. Não só a Alemanha, mas é o caso da Monsanto. A Monsanto que juntou com a outra empresa, que eu não me lembro agora. A Monsanto é estadunidense, aí juntou. Então, é uma venda de transgênico, enfim, uma coisa terrível, né? Mas olha, assim, para a gente não ficar muito escandalizada, para a gente compreender isso primeiro, né? Então, é que é uma mercadoria. Se é possível estar dentro do marco normativo de determinado país que não entende isso como algo prejudicial à saúde, foi muito tolerante, aumentou a tolerância em relação a isso, dizendo que os agroquímicos eles não são tão ruins, né? Não fazem tanto mal assim. Esse é o discurso. Mas a comprovação científica a partir dos estudos é que são muito ruins, provocam muito mal para os consumidores, para os produtores, para tudo. Mas veja, o que é que significa isso? É uma escolha. É uma escolha dentro de uma ética utilitária. Não faz sentido aqui, do lado de cá. Dentro do paradigma da sustentabilidade, não há separação, veja, entre o humano e o resto da natureza. Não se aceita desvinculação do mesmo, o humano, né? Diante das outras formas de vida. É outra concepção de ética aqui, gente. A escolha qualquer coisa que você faz ou deixa de fazer, do ponto de vista não somente biofísico, mas sociocultural, provoca impacto. Então, se eu coloco, por exemplo, uma quantidade enorme de veneno para produzir alimento, né, para vender, para exportar, e geralmente a crítica é em relação à larga escala, não à pequena escala. É óbvio que o impacto dessa ação minha, embora eu vá ganhar muito dinheiro com isso, mas o rebatimento dessa escolha que eu fiz é muito grande, como se fosse uma teia de aranha, que você bate num fiozinho, ela reverbera, né? A aranha, ela é como quando você joga uma pedra num lago também, que as ondas vão e aquilo é energia, né? É o contato. Então, é a mesma coisa. Você toma uma ação, faz uma escolha dessa ordem, o rebatimento, se for para o bem, é legal, né? Por exemplo, se você toma uma decisão em produzir alimentos usando a agroecologia, que não usa agrotóxicos, que promove mutirões, que as pessoas trabalham coletivamente e que a produção e o resultado ele é coletivo e que você recupera, até potencializa o solo, é evidente que isso só tende a ser um ciclo virtuoso, mas pode ser o contrário, tá? Então, aqui dentro, no paradigma da sustentabilidade, a aposta é que essas decisões elas sejam virtuosas, não viciosas, tá? Então, aqui, ó, o antropocentrismo. Desse lado aqui, predomina um antropocentrismo absoluto, como se nós fôssemos a cereja do bolo. E o resto tudo está a nosso dispor. Aqui não, né? Aqui ela é relativa.
o humano ele se harmoniza com as outras formas de vida, porque ele precisa delas. Então, se você precisa, por exemplo, do solo para cuidar, para produzir alimento, você tem que cuidar da minhoca, que é a minhoca que trabalha para você, de graça, que potencializa o solo. Não só a minhoca, né, mas os outros micro-organismos. Mas a minhoca e trabalha, gente, na faixa. Então, você precisa, se você coloca veneno na terra, você mata a minhoca, mata os micro-organismos, porque o solo é um sistema vivo. Tá? Então, veja como muda. A escolha que você faz, ela é completamente diferente em relação a essa daqui. Por quê? Porque o humano, ele se vê entrelaçado, não como dono da natureza, do ambiente, mas como parte dele. É outra ética. Então, a ética ambiental é nesse sentido, de que você rompe com essa ideia de que você não é natureza. Você é natureza. Na verdade, você é natureza. Nós somos filhos da terra, gente. O próprio nome homem vem de humus, que é aquele que vem da terra. Então, vejam como a nossa civilização moderna, ela foi nos separando, sabe? Ela foi nos estimulando a entender que somos diferentes da minhoca, somos diferentes e somos diferentes, óbvio, mas somos os mesmos elementos constitutivos dela, e dos micro-organismos, estão contidos na gente. Então, se a gente não cuida deles, evidentemente, a conta acaba vindo depois, né? E de alguma forma ela vem, tá bom? Então, eu escrevi aqui alguns comentários. Bom, tem alguém que quer falar, escrever alguma coisa. Somos um pedacinho do todo, mas conseguimos destruir o todo. É isso aí, Emanuel. É bem isso mesmo. A gente consegue, nós somos uma espécie maravilhosa, né? Mas é sempre ambivalente. Somos essa contradição permanente. E é uma maneira da gente até quebrar um pouco isso é compreendendo, né? Compreender o que nós somos. Somos uma poeirinha, um pedaço da poeira cósmica, só que o processo de conhecimento ele pode nos levar a esse tipo de compreensão equivocada, né? De que nós somos donos do ambiente ou da natureza, não parte dele, né? Parte constitutiva, sabe? Então, assim, ó, nunca serre o galho que você está sentado, né? Essa é a sensação que a gente tem quando começa a pensar profundamente nessas decisões aqui, ó, nessa ética utilitária. É mais ou menos assim, a gente está na ponta da árvore serrando o galho. Uma coisa muito, absolutamente irracional. Não polua a água que você toma e não cuspa na salada que você come. É mais ou menos essa metáfora também. Você está num banquete, num coquetel, o sujeito passa com uma tigela de salada, aí você vai lá e cospe na salada que você mesmo e os outros comem. Entendeu? É um pouco isso. É o equivalente a quando a gente coloca veneno, né, para aumentar a produção em larga escala e que você contamina tudo, literalmente. Contamina os lençóis freáticos, porque ele entra pela terra, né, destrói aquela parte do humus da terra, que é a parte mais fecunda. Rapidamente você mata tudo, você esteriliza
aquilo que é um sistema vivo. E o pior, a gente vai comer aquilo, consumir aquilo. Então, é um círculo terrível. Se a gente começa a observar isso, né? Bom, então, assim, o ambiente como um fim em si mesmo, dentro dessa ética, é um pouco daquela ideia da gente fazer parte desse ambiente, sabe, gente? Da gente andar irmanado com a minhoca, com os outros, principalmente os micro-organismos, que esses sim são aqueles que fazem o trabalho permanente, sabe, de recuperação. Por exemplo, quando se joga muito fósforo e nitrogênio em um corpo d'água, o fósforo e o nitrogênio que são componentes dos agroquímicos, tá? Então, se a gente joga, isso tudo vai para os lençóis. Aí vai muito disso, a água ocorre um processo chamado eutrofização, que é a morte da água. A morte da água significa a retirada do oxigênio, porque esses elementos em grande quantidade eles consomem o oxigênio. Quando você retira o oxigênio da água, a cadeia alimentar, os micro-organismos, morrem todos, os peixinhos, tudo, morre tudo ali. Então, veja, é outra decisão terrível que se toma e que difícil depois é recuperar isso, tá? Para você tentar recuperar, retirar esse excesso de nitrogênio e fósforo e reoxigenar a água para poder possibilitar as formas de vida de micro-organismos se recomporem, né? Isso leva anos, milênios, centenas de anos. Então, a gente consegue destruir algo rapidamente, destruir algo que leva centenas de anos para se constituir, sabe? Então, nós somos, na verdade, analfabetos ecológicos. Esse é o termo que a gente pode usar. E muito do que se faz é por ignorância mesmo, uma ignorância no sentido de ignorar isso, que a gente achar que o estilo de vida ele é assim mesmo, que tudo tem que estar a nosso serviço, tá bom? Algum comentário que vocês gostariam de fazer? Então, eu trouxe aqui um caso, como que o campo jurídico, só para ilustrar como que vocês podem fazer os trabalhos, né? Isso aí aqui é um exemplo. Foi o caso da desativação de uma mineradora chamada Anglo Gold. Vocês podem até buscar os dados com mais detalhes. Eu só recortei alguns pontos para mostrar como que essa decisão tomada a partir do nosso judiciário, ela está absolutamente alinhada com esse aspecto ético da sustentabilidade. E os outros também, mas eu vou falar mais disso. Então, que se fosse do lado de cá, não, né? Do lado de cá nem existiria essa decisão, né? Mas aqui é dentro do paradigma da sustentabilidade, para dar um exemplo, para a gente não ficar tão pessimista. Então, essa mineração, a gente já comentou um pouco sobre isso, que a mineração é uma das atividades mais agressivas do ponto de vista socioambiental, cultural, enfim, é uma tragédia geral. Embora a mineração é uma das maiores fontes
geradoras de riqueza concentrada. A produção para a tecnologia fina e tudo, tudo que é tipo da tecnologia digital hoje, que é dominante no mundo inteiro, ela depende da mineração, principalmente de alguns minérios raros, difíceis de serem encontrados, então são caríssimos. E como é que se colhe, se recolhe esse material? Usando produtos químicos, como mercúrio, que o impacto do mercúrio no organismo humano nem queira imaginar, né? Porque ele produz uma quantidade, passou um pouquinho do limite suportável pelo corpo humano, você desenvolve uma anemia profunda, porque o mercúrio ele consome todo o ferro do teu organismo, sabe? Então você fica sem oxigenação, aí perde coordenação motora, perde prejuízos neuronais e por aí vai. Mas a justificativa que se usa é que vai produzir celulares, produzir um monte dessas coisas todas aí, que é a cereja do bolo do momento atual, que é uma sociedade ancorada na tecnologia digital. Então, veja como somos insustentáveis, né, gente? É mais uma demonstração. Então, essa barragem aqui, primeiro, ela fica o julgamento, vamos direto ao julgamento, que foi a escolha e como que a gente analisa, do ponto de vista ético, essa decisão do jurídico, do sistema judiciário. Então, eles conseguem, na verdade, a ação civil, por meio de uma ação civil, desativar, e aí que entra o aspecto ético, né, da escolha, de uma escolha orientada por uma ética ambiental, no sentido que a gente já definiu antes. Né? Então, a ação civil para desativar, por quê? Porque o rompimento poria em risco, isso aconteceu no ano passado, tá, gente? Poria em risco vidas humanas e não humanas. Então, a própria análise, vocês veem que é uma análise, uma justificativa para desativar, do ponto de vista ético, de uma ética ambiental, de uma ética que efetivamente cuida não apenas da vida humana, mas também dos peixes, sabe? Dos outros micro-organismos que habitam a bacia, sabe? A bacia em que estava localizada a barragem. Então, veja, essa é um exemplo um ótimo exemplo. A gente geralmente se apega mais aos maus exemplos, mas tem muita coisa boa por aí também. Então, é interessante a gente também valorizar de que nem tudo está perdido. Essa foi o exemplo dessa decisão tomada pelo nosso judiciário, sistema judiciário. Digno de aplausos, tá bom? Bom, gente, aí agora eu vou mostrar uma outra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, não, aqui é falando também de Mariana, tá? Mas eu acho que em outro... também foi outra questão. Quando eu for tratar do aspecto econômico, aí eu retomo, tá? Mas aqui, do ponto de vista ético, eu quero me concentrar mais na questão da ética, para que a gente fique focado apenas nesse aspecto. Mas que ele, evidentemente, ele está sempre entrelaçado com os outros. Ele não pode ser visto isolado. Nenhuma decisão ela é isolada, ela sempre provoca rebatimentos nos outros domínios da vida, né? É sempre assim. Bom, deixa eu ver outra lâmina aqui, que eu preparei para mostrar para vocês.
Bom, aí aqui são os comentários. Deixa eu ver aqui. Bom, aí aqui também são duas lâminas só, que é para encerrar. Deixa eu só ampliar aqui. Aqui um pouco dos paradigmas, né? Essas charges que eu sempre escolho. O cara pergunta se o sujeito saiu do lixão. Não, ele veio da praia. Ele carregando tudo. É um pouco isso. É exagerado, mas essa é a questão da arte, de tentar ensinar pelo exagero. Mas é um pouco a gente está caminhando para isso, porque eu já falei para vocês que nós temos um oceano, um oceano não, um continente equivalente a 3 vezes o território francês, só de lixo, né, no Pacífico, no Mar do Norte. No ano novo, no ano novo, não é exagero, é verdade, é bem isso mesmo, né? Às vezes até pior, né? Mas, enfim, é um pouco assim para a gente descontrair um pouco, mas vou encerrar com essa outra lâmina. Tá? Então, aqui, gente, olha, agora para fazer a síntese do paradigma da insustentabilidade, os termos, as palavras-chave. O utilitarismo, já explicamos, demos exemplos. Uma coisificação da vida, tudo é coisificado, né? Processo de mercantilização. Uma orientação para o curto prazo, né? Não se tem paciência, né? Você quer acumular no prazo mais curto possível. E um antropocentrismo absoluto. Essa é a ideia dentro de um paradigma da insustentabilidade. Da sustentabilidade é o oposto, é exatamente o oposto. Uma ampliação da dignidade da vida humana para a vida no sentido amplo e diversificado. Outra conclusão, o alargamento do presente na direção do futuro, o caso do filme que eu relatei para vocês, o filme biográfico. Aí depois, quais são as possíveis soluções para enfrentar isso? Por meio de uma heurística do medo, gente. A heurística significa você introjetar o medo nas pessoas. Alguns autores defendem isso, tá? Então, quando você mostra essa charge aqui, ó, o cara quer que o outro pare de fumar, mas olha só o mundo que nós produzimos. Então, isso significa a heurística do medo, de você passar para as pessoas a ideia de que não está legal, de que o jeito que a gente vive não está legal e que não vai se consertar espontaneamente se não houver mudança realmente no estilo de vida. É mais ou menos assim, olha, gente, a água, a gente está vivendo um processo de racionamento desde o ano passado, isso num país que é privilegiado em termos de recursos hídricos, o Brasil, embora não distribuído de forma igual, mas é um país que, em tese, não deveria ter problema de água. Ocorre que nós temos concentração
urbana, né, de maneira muito acentuada, e também pelo nosso analfabetismo ecológico, a gente não cuida direito da água. E a água é um bem finito, gente. É um bem que a quantidade de água disponível no mundo inteiro, água doce, é muito pouca, é apenas em torno de 1% só. Então, a gente não aprendeu até hoje a cuidar da água. Então, tem gente que acha que o racionamento, ele, de uma hora para outra, vai mudar e as pessoas vão voltar a lavar telhado com água potável, né? Lavar calçada com água potável. Esse tipo de ignorância, né? Do ponto de vista socioecológico. Tá? Então, a heurística do medo significa você não vender essa ilusão de que vai melhorar, de que as pessoas vão poder consumir os bens comuns, né? Os bens que são essenciais para nós, como água, o ar, a alimentação, que isso vai melhorar de uma hora para outra de forma espontânea. Isso não vai ocorrer. Né? A heurística do medo significa educar as pessoas para o pior cenário, para que as pessoas consigam se mobilizar. Porque a história vem mostrando que só se mobiliza quando ocorre isso. Enquanto se vender a ideia de que um dia mas vai melhorar, as pessoas não mudam comportamentos. É dentro disso que a heurística do medo opera. Você introjeta o medo na pessoa, nos grupos, para que elas tomem vergonha, né? É um pouco isso. É uma educação pelo choque, tá? Pelo choque proposital. Mas na verdade é um choque de realidade, porque realmente a questão da água, quem conhece sabe que não tem expectativa de que vai ter água para se esbanjar, para se desperdiçar, entende? A gente vai pela heurística do medo, a gente vai precisar se educar mesmo, usar menos água, reduzir tempo de banho. Os maiores vilões no consumo de água, né? Que não somos nós, indivíduos. Os maiores vilões são a indústria, que consome 70% da água, e a agricultura, com 20%. Nós, humanos, ficamos só com 10%. Mas isso não quer dizer que a gente deva não aprender a pôr em prática a ética do cuidado, de cuidar da água como parte essencial para a nossa vida. Muito mais do que celular, do que qualquer porcaria, a gente precisa de água, água boa. Então, a ética Ubuntu, gente, é uma ética muito mais orientada para essa preocupação com a coletividade e com a natureza. É uma ética reinante em grupos originários, em grupos africanos, que eles não são individualistas como nós somos, tá bom? Que é o equivalente a uma ética originária, dos grupos originários da América Latina também, né? Sempre essa questão do cuidado que está associada ao coração, quando se fala em cuidado, está associada ao coração, à emocionalidade. Então, se a gente não aprendeu isso, não aprende isso no processo educacional, dificilmente a gente vai conseguir se transformar em pessoas cuidadosas, que tenham um respeito pelo outro. O que seria esse outro? A natureza, as outras pessoas, os outros animais não humanos, os outros sistemas vivos, tá bom? E aqui predomina um antropocentrismo relativo, porque nós somos figura importante pelo nosso impacto. Estamos vivendo a era do antropoceno, que é a era do humano.
Existem já alguns estudos que já mapeiam as manchas da presença humana no planeta. E não é a melhor coisa de se ver, né? Isso se chama antropoceno, né? E uma preocupação também, como junto com o antropocentrismo relativo, que a gente não é tão importante como se acha, essa preocupação bio e ecocêntrica. Tudo isso faz parte desse paradigma da sustentabilidade. Então, a ética ambiental, ela contempla todos esses elementos aqui. Ela é constituída por esses elementos aqui. E por isso que ela precisa ser aprendida e praticada, porque também não adianta só aprender e ficar querendo corrigir as pessoas, fazer exortações, se a gente não consegue viver minimamente isso aqui. É perda de tempo, né? Se não for dessa maneira. Então, seria isso, gente. Deixe-me... É isso. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta hoje sobre o aspecto ético da sustentabilidade? Vocês já tinham tido contato com esse tipo de abordagem? Emanuele, fale um pouco aí, Emanuele. Acho que só um pouquinho, né, professor, quando eu precisei para fazer meu TCC, mas só na parte mesmo de sustentabilidade, né? Minha pesquisa foi pouca, mas foi necessário para ver que aí a gente ainda vive de fato um analfabetismo geral, né? Fale, Emanuele. O professor está me ouvindo? Professor? Oi, professor. Não está conseguindo? Não estou te ouvindo. Oi. Emanuele, eu não estou te ouvindo, Emanuele. Tá me Ô, ouvindo Eduarda, agora, tá... professor? Agora sim, pode falar. Eu Veja... estava falando, já estava falando que eu tive um pouco de contato com, pouquíssimo, na verdade, só para pesquisar esse tema para falar no meu TCC, mas apenas no aspecto de insustentabilidade, né? Pela falta da ética ambiental ser mesmo considerado um analfabetismo, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda é bem analfabeto nesse tema. É difícil a gente querer aplicar certos aspectos quando do desconhecido, né? É verdade mesmo. Agora eu ouvi bem. Estava com problema, não. Será que era teu microfone? Não. Eduarda, qual a tua opinião, Eduarda? Assim como a Emanuele, eu estou vendo mais agora esse tema por causa do meu TCC também, né? Mas eu já tinha tido um contato ou outro por interesse próprio, assim, mas nunca de uma maneira guiada, né? Então, eu acho que faz total sentido tudo que foi dito durante a aula. E, não sei, eu acho que é uma questão preocupante mesmo, né? Eu acho até difícil falar muito em cima disso, porque acho que não tem muita coisa diferente do que foi dito na aula para agregar. Mas é um cenário bem preocupante, né? Principalmente quando a gente pensa do que vai ser no futuro. Mas vocês terminam a aula dessa mais ou menos esperançosas? Acho que menos, professor. É, Verdade? Não, não por maldade, mas quando o professor fala com relação à nossa crise hídrica agora, a gente está 1 ano e meio enfrentando uma seca devastadora, não só aqui no sul, mas se você for ver no Brasil todo. E como o professor falou, as pessoas esperam que a crise melhore para poder lavar uma calçada. Tem gente que nem deixou de lavar a calçada. Tem gente que não deixou de lavar o carro. Ai, porque eu não posso sair com o meu carro sujo. Ah, vá a merda, perdão da palavra. Mas você não tem água para tomar, mas o seu carro está impecável, vai cagar.
Eu acho que as pessoas não conseguem aprender mais com o erro. Foi imposto uma educação errônea na mente das pessoas de que chove e resolve problema, a gente só está passando uma época que não tem chuva. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, assim. Eu acho que nenhuma uma ética implementadora profunda, a educação ambiental é importante, mas eu não sei se a gente tem solução. Eu acho que a gente não tem mais solução. Professor, eu acho que não só o que a Emanuele disse, que eu super concordo, mas também tem muita coisa que já está um pouco irreversível, né? Mesmo as pessoas se conscientizando cada vez mais, ou esses assuntos entrando cada vez mais em pauta, tem muita mudança que parece que não tem como ser feita agora. Verdade, verdade. É verdade. Agora é seríssimo, né? A questão é bem séria. Mas vocês são muito meninas, né? Para estar tão desesperançosas, gente, né? Vocês têm um futuro todo aí pela frente para fazer alguma coisa, se engajar em alguma coisa, Mas a dar gente tem que sentido à pensar vida. no futuro, né, professor? Tomara que a gente tenha mesmo futuro. Mas a gente tem que pensar nas gerações vindouras mesmo, não só na nossa, né? Pena que é só eu, a Eduardo e mais um tanto. Quem dirá os outros 99,99%. É, verdade. Mas é isso, meninas. Eu quero agradecer pela participação de vocês, tá bom? E até a semana próxima, tá? Se cuida, tá Obrigada, bom? professor. Boa Tá, noite. professor, Ótima aula. obrigada pela aula. Valeu.